Existem jogos que são tecnicamente brilhantes, jogos premiados e jogos que a gente define como os melhores. Mas hoje a ideia não é falar disso. Hoje eu quero falar sobre jogos que por algum motivo marcaram. Jogos que talvez nem sejam os meus favoritos e também nem sejam os melhores que eu joguei. Mas são jogos que eu guardo num lugar muito querido da minha memória. E é um lugar onde a lógica não necessariamente entra. É só a lembrança que entra lá. E essa não é uma lista definitiva, é só mais um álbum de recordação. O primeiro jogo que eu trago aqui, ele já é polêmico porque ele é o patinho feio da sua franquia, que é o DMC, o Devil May Cry, que o Dante tá com aquele cabelo cortadinho, cabelo preto, onde eles mudaram a aparência do personagem. Talvez essa minha visão seja meio enviesada, porque ele foi o primeiro Devil May Cry que eu joguei. E ele lançou em 2013. Também foi um dos primeiros jogos mais violentos, digamos assim, que eu lembro de ter jogado. Ele chegou a ser marcante pra mim por causa disso. Tem muito forte na minha memória aquelas cenas do Dante emendando combos com espada, pistola e sangue jorrando pra todo lado. Isso foi muito marcante, foi algo que me encantou pelo game. Hoje isso pode ser muito banal de se falar, mas na época, eu tinha o quê? Uns 13 anos mais ou menos quando joguei ele, e isso ficou marcante pra mim. Talvez ele não tenha sido o primeiro jogo violento, assim, digamos assim, que eu joguei, mas foi o que mais me marcou, porque ele era muito estiloso, ele era exagerado, sequência de combos, a história era interessante até, não ao ponto de eu lembrar hoje, não lembro, mas... Enfim, na época me cativou, mas eu lembro que o estilo dele me marcou bastante. Fazendo um link com um outro game da geração ali Play 3 e Xbox 360 é Sly Cooper. Eu tinha jogado Devil May Cry antes porque eu tive um Xbox, na época era desbloqueado. Sim, eu tinha desbloqueado meu Xbox 360 para comprar jogo pirata. E aí depois eu vendi ele e consegui comprar um Play 3. Na época eu lembro que tinha sido um Play 3 edição especial. Na época eu não sabia que era uma edição especial, mas era um Play 3 branco, ele era o Slim branco. Aquele com a portinha em cima, tá ligado? Que abria. Eu acho que era o Slim, não lembro. Minha cabeça não lembra da geração Play 3. Mas enfim, foda-se a edição do videogame, mas o que ficou marcado pra mim foi que ele foi o primeiro videogame que não era desbloqueado que eu tive. E pelo PS3 não ser desbloqueado, significava que comprar jogos não ia ser tão simples assim. Então, por muito tempo, eu fiquei jogando aquele Sly Cooper 4 que veio com o videogame. Não é Sly Cooper 4, se eu não me engano, é Sly Cooper Ladrões do Tempo, alguma coisa assim. Mas vocês entenderam, é o quarto game da franquia. E o game me marcou muito pela arte. Ele era um design cartunesco ali, que eu achei extremamente interessante, bonito pra época. Eu lembro que eu me encantei muito, porque eu achei ele muito bonito pra época. Talvez seja devaneios da minha cabeça, mas na minha cabeça o jogo era à frente do tempo na época. O jogo era à frente do tempo na época, não. O jogo era à frente do tempo na arte. Então aquele guaxinim ladrão me mostrou que tinha muita personalidade e também, mesmo que hoje eu não considere gráficos uma coisa importante nos jogos, aquele design cartunesco bonito me ensinou que games também tinham uma identidade visual marcante. E agora, puxando o saco da PlayStation, fazendo o link com um exclusivo de PlayStation, eu trago Journey pra vocês, que foi um outro game muito marcante pra mim. É o game que fez eu virar a chavinha e perceber que videogame também é arte. Ele não tinha falas, não tinha explicações, era simplesmente uma jornada. Ele literalmente não é o game que te conta uma história, mas sim te coloca dentro dela pra viver aquela experiência. Ele é um game sobre cair, sobre caminhar, o famoso Walk Simulator. Basicamente ele te ensina que vale a pena a jornada, independente de pra onde tu tá indo. É sobre seguir sem nem saber exatamente pra onde tu tá indo, mas aproveita o processo, tá ligado? Agora, sem uma ideia de gancho pra esse game, vamos para um jogo um pouco mais atual, lançado em 2024, que é o Escudeiro Valente, que me surpreendeu completamente. Eu fui jogar ele com zero expectativa por causa da indicação que ele recebeu no TGA como melhor jogo família, se eu não me engano, e ele me surpreendeu porque ele fugiu um pouco do padrão ali de indicação de jogo família. Geralmente era um Mario, era uma franquia conhecida assim, ou um jogo party, alguma coisa assim, e ele ali eu olhei, que caralho de jogo é esse, tá ligado? E fui jogar, fui testar na maior inocência do mundo, pensando que era um jogo infantil. De fato, ele tem vários aspectos de um jogo mais infantil, mas pra mim não foi. O jogo carrega uma mensagem linda sobre coragem, identidade, crescimento. E no final, até me fez chorar. Foi um jogo que eu terminei ele num final de semana, eu comecei no sábado, despretensiosamente, fiquei jogando enlouquecido, acabei ele no final de domingo e... me fez chorar. E não foi um choro de tristeza, mas foi um choro onde eu imergi naquele game e de reconhecimento àquela história que foi muito bonita pra mim. Agora, um game que representa uma franquia aqui pra mim.
mas de toda a franquia de Assassin's Creed 2 pra mim é o mais especial. Foi ele que me apresentou a essa franquia que veio a se tornar uma das minhas favoritas, se não a minha favorita. Por mais que hoje ela esteja meio perdida, com um futuro meio nebuloso, de não sabermos pra onde vai e o que vai ser Assassin's Creed, eu lembro claramente desse game onde por várias vezes eu ignorava a missão principal pra ficar só perambulando pela cidade fazendo parkour. O que eu via muita gente fazendo com GTA, de roubar carro no GTA e ficar andando por aí só escutando as rádios e tudo mais, era a minha diversão que eu fazia com Assassin's Creed, principalmente o 2. Era basicamente ficar pulando de prédio em prédio, pular de telhado, fazer parkour ali e ficar curtindo aquela experiência, vivenciando aquele mundo. Um game que representa uma franquia pra mim, mas é muito mais fácil de selecionar o especial, é Call of Duty Black Ops 2. Eu jogava COD desde o MW2, mas pra mim o BO2 é o ápice dessa franquia. Até hoje nada superou esse game. Talvez por uma nostalgia, mas pra mim é o sentimento que eu tenho, que nada superou e dificilmente vai superar esse game. Mapas como Hijacked, por exemplo, até hoje tem um lugar especial no meu coração e memória. Pra mim, BO2 não era só um jogo, ele era um encontro, era quase um ritual. E dois fatos incrivelmente marcantes pra mim em relação a BO2 é que eu lembro que a gente montou um time com colegas de turma ali e tudo mais, e a gente se inscreveu num torneio amador. Passamos a maior vergonha, mas o importante é participar. Se não puder ajudar, atrapalhe. E o segundo é que eu lembro que depois eu joguei bastante ele por um tempo, depois eu parei de jogar e o meu pai tava viciado nesse jogo depois. Acho que foi o primeiro jogo que meu pai realmente ficou viciado e ficou jogando não por minha causa, tá ligado? Mas ele pegava pra jogar genuinamente. Às vezes eu chegava em casa e tava ele jogando. E agora, voltando aos ganchos, usando o meu pai pra fazer um gancho, um jogo que ficou muito marcado pra mim pela presença dele é Justice League Heroes, que muito provavelmente por um saudosismo gigantesco, pra mim é o ápice de jogo da DC. Com certeza é o game que eu mais gostaria de um remake ou remaster desse jogo. É difícil de achar ele hoje pra jogar, tu só consegue por emulador. Mas eu zerei inúmeras vezes esse game e pra mim ele era incrível. E como eu falei, o link com o meu pai é um jogo que foi o primeiro jogo, acho, ou um dos poucos jogos que eu zerei ele em co-op local, multiplayer local com meu pai do início ao fim, e esse jogo era incrível pra mim. Muito também por ser um fã da DC e conseguir ver ali vários personagens. Então, cara, esse jogo era incrível, não era por ser um jogo bom ou não, até porque nem sei. Como eu falei pra vocês, certamente tem um saudosismo gigantesco esse jogo pra mim. Mas era sobre estar junto ali, era sobre ver aquela arte que eu gostava tanto em quadrinhos, desenhos, série, e eu poder estar ali de forma ativa participando disso. E seguindo a linha de jogo antigo, que não é tão antigo assim, né? Não sei se a gente pode dizer que PlayStation 2, PlayStation 3 já chega a ser retrô, mas pra muita gente hoje em dia já é, né? Mega Man X5. Esse especificamente eu lembro que foi especial pra mim porque foi o game que me deixou preso por meses. E talvez não tenha sido meses, mas na minha cabeça hoje eu lembro, eu ficava muito tempo perdido na porcaria da primeira fase desse jogo. Naquela época o YouTube não era tão disseminado assim, não existia tantos tutoriais detonados e tudo mais. Então era na base da persistência e foi o jogo que me ensinou isso. Erro, persistência e botar meu orgulho à frente de tudo e dizer, eu vou passar dessa merda, custe o que custar. Então Mega Man X5 é especial pra mim porque foi o game que me ensinou a ter persistência, me ensinou ali a orgulhar o meu orgulho, digamos assim, e bater na tecla de eu vou fazer essa merda, independente do que seja, eu vou conseguir passar dessa porcaria. E fui lá e consegui. E fez eu criar um carinho muito grande por Mega Man. A franquia como um todo eu gosto bastante. Apesar de hoje em dia não jogar tanto, eu gosto bastante dessa franquia. É uma franquia inteira também muito especial pra mim. E apesar dessa lista não ter tanto JRPGs ou RPGs japoneses, mesmo ele sendo pra mim o melhor gênero de videogame, Baldur's Gate vai entrar nessa lista porque ele explodiu minha mente. E eu sei que ele não é um RPG japonês. Mas eu quis fazer essa introdução pra dizer que Baldur's Gate é a melhor adaptação de um RPG de mesa para videogame. As possibilidades são absurdas nesse jogo. Literalmente, tu cria a tua história, tu tem a premissa de tem um verme na tua cabeça comendo teu cérebro, te vira aí,
Sim, isso é uma premissa que supostamente era para ser extremamente importante tu ir atrás disso, mas se a gente deixa de lado um pouquinho isso, cara, a imersão que o jogo te dá para fazer a tua história, construir o teu caminho, é incrível e tudo é muito conectado, tudo tem consequências. O jogo respeita a inteligência do jogador, então ele te permite quebrar ele. Tu consegue abrir uma porta sem ter a chave da porta, entendeu? Tu consegue quebrar a porta na porrada, tu consegue usar uma magia para abrir essa porta, enfim, 300 mil coisas que tu pode fazer para entrar num lugar com a porta fechada sem precisar da chave. Isso é incrível no jogo. É muito difícil alguém superar o que Baldur's Gate fez. Mesmo um RPG japonês, eu acho que dificilmente vão conseguir toda essa dinâmica que tem por trás do game, tá ligado? E um último game dessa lista, com um pouco de saudosismo, digamos assim também, um pouco vulgo muito saudosismo, é Ben 10, o Protetor da Terra. É um jogo que eu conheci ele através de um colega meu do colégio, que ele era mais playboy e tinha um PSP. Eu nunca tinha visto um videogame portátil. Pra mim, videogame portátil era aqueles que tu comprava nos camelô e tinha Tetris. Pra mim, isso era um videogame portátil. Eu nunca tinha visto um PSP. E esse meu colega levava pro colégio, só que ele não deixava ninguém jogar. Então ficava todo mundo numa rodinha vendo ele jogar. E ele jogava esse game. Depois, um dia, na feirinha dos camelô, eu vi esse jogo e eu descobri que ele tinha pra PS2 também. Comprei e derreti esse game. Então, por mais que eu saiba, até na época eu sabia, eu acho que ele não era um jogo bom, mas ele tem um carinho na minha memória, assim, é um jogo especial pra mim. Não sei porquê, mas eu lembro ele é marcante pra mim. Como eu falei durante o vídeo, hoje em dia, olhando com a distância do tempo, eu sei que vários desses jogos não são tão bons assim quanto eu tenho na memória. E talvez, exceto com Baldur's Gate 3, eu tenho medo de rejogar esses games e perder esse sentimentalismo que eu tenho deles, esse saudosismo que eu tenho. Talvez, se eu rejogar esses jogos hoje em dia, eles percam essa magia. Porque, geralmente, o que torna um jogo especial e um jogo bom não é código, não é gráfico, mecânica específica, não é gênero do game, não. É o momento da vida que tu tá e joga esse game. Quando tu encontra um game num momento da vida que esse jogo consegue te confortar e se tornar especial pra ti, esse momento não se repete, por mais que tente repetir a jogatina do game. E o objetivo desse vídeo é muito isso, tentar fazer vocês me conhecerem um pouco mais, saberem mais de mim, e assim a gente compartilhar experiências aqui também, que é o grande motivo do canal, é essa criação de comunidade. Eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês me escutem, a gente ter essa troca. Eu acho muito interessante, é uma das melhores coisas que a internet pode nos proporcionar, né? Então, se tu curte tanto a ideia quanto o vídeo, curtiu, puder deixar aquele like que me ajuda muito e se inscrever no canal também, que me ajuda demais. Eu agradeço imensamente. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.